pessoal, FB Araújo com vocês em mais um vídeo, hoje trazendo uma raça mais do que especial. É uma raça que foi pedida no canal e essa raça exerce a sua função como guarda como nenhuma outra. Essa é a guarda por excelência e para vocês hoje eu trago uma raça única. E para fazer uma homenagem dessa raça, eu quero ler um pequeno trecho que eu formulei para esse tão querido guardião que faz parte de muitas e muitas famílias do nosso país e de um mundo como um todo. Vamos ler, gente? Deixa eu ler com vocês rapidinho. No reino canino, essa raça se destaca como uma majestosa e implacável força guardiã. Com sua postura nobre e olhar atento, este cão revela uma combinação única de elegância e determinação. Seu porte imponente e pelagem lustrosa são apenas a ponta do iceberg dessa nobreza canina. E aí, finalizando, em resumo, essa raça é mais do que um cão de guarda, é um ser majestoso, uma fusão equilibrada entre a nobreza e a ferocidade. Seu papel como guardião implacável é apenas uma faceta da sua natureza, que encanta e inspira todos que têm a sorte de compartilhar a vida com essa extraordinária raça. Hoje com vocês, o tão esperado e o majestoso guardião, o implacável Doberman, uma raça feita através do seu idealizador, seu criador, Carl Friedrich Louis Doberman. É uma raça que leva o nome do seu dono, sobrenome do seu dono, Doberman. Inclusive, é uma das únicas raças que eu vejo que tem o nome do seu proprietário, Doberman. Essa raça, pessoal, foi idealizada, na verdade, a partir dos anos de 1850, entre 1850 e 1860, através desse coletor de impostos chamado Friedrich Doberman, Carl Friedrich Louis Doberman. A função do cão que ele queria era para, primeiramente, protegê-lo nas viagens que ele fazia quando ele ia em busca de coletagem dos impostos. Ele coletava impostos através de uma jornada de caminhada, de viagem, e aí ele achou por bem criar uma raça que fizesse essa viagem com ele, que aguentasse andar longos percursos, fosse um cão ágil, um cão inteligente e que ao mesmo tempo fizesse a guarda dele. E aí, a partir de vários cruzamentos de várias raças, tem alguns relatos, não tem nada assim, um relato que bateram o martelo para dizer assim, não, realmente foram esses cães, mas há relatos de vários criadores, inclusive de federações idôneas no país, que a origem do Doberman veio de vários cruzamentos, entre eles a raça pastor alemão, os cães de boiadeiro, os cães de açougueiro, como eram os antigos Rottweiler, os terriers, aqueles cães que eram envolvidos com caça, desde caça de pequeno porte a médio porte, os greyhounds, os cães mais finos, os cães mais esguio, mais velozes, o Weimaraner, que é um cão de médio porte, também usado muito para guarda. Foram essas raças que ele usou para originar nesse tão famoso cão que hoje é o Doberman. O Doberman, na década de 70, década de 80, ele ficou muito conhecido nas telinhas dos cinemas. Teve um filme aí que ficou bem conhecido, eu lembro, eu era menino, eu assisti em 80, década de 80, da Gangue dos Dobermans, onde ali eram reunidos vários cães para fazer um assalto a um determinado, acredito que banco. E aí os proprietários dos cães, que na verdade eram os verdadeiros bandidos, os cachorros eram só os instrumentos desses bandidos, ficavam ali sinalizando, dando comando através de um tipo de um apito, de um sinal que eles faziam com um instrumento, apitando, e o cão, como tem uma audição muito boa, a partir do momento que eles faziam o sinal, o cão fazia uma ação dentro do banco. Esse filme foi bem famoso, se eu não estou enganado, foi em 1965, 64, por aí, 1970, finalzinho da década de 60 para 70, salvo engano. É um filme que relatou um pouco desse lado do Doberman, que infelizmente também trouxe um lado negativo para a raça.
A partir desse filme, finalzinho da década de 70 para 80, esse cão ficou assim muito temido, como se fosse um cão vilão, porque as telas elas retratam, a mídia retrata muito isso, né? Quando ela traz algo que ela quer trabalhar em cima, seja para elevar determinada notícia ou então para denegrir a imagem, ela faz esse papel como ninguém. E eu não sei qual foi a intenção, para falar a verdade, de trazer a imagem do Doberman, se foi eu não sei dizer se foi para denegrir a imagem ou se foi para trazer a imagem em evidência. Eu acredito que dos dois lados ela teve esse papel. E por um lado funcionou muito bem, que durante muito tempo o Doberman ficou muito temido. Por um lado também ficou interessante, porque quem tinha o seu cão na sua casa para defender o seu patrimônio, o ladrão que viesse porventura entrar naquela casa e soubesse que ali tinha uma raça chamada Doberman, aquele cão esguio preto, né, aquela cor preta que era o mais, na época era o que mais tinha, aquela cor bem escura, aí com certeza esse ladrão, esse invasor ia ficar com certa ressalva e com certeza não iria entrar. Então essa raça ela foi na década de 70 e 80 o auge das raças de cães da época. Posteriormente ela teve uma queda porque teve a entrada de outros cães e também em consequência de alguns mitos que foram abordados em relação ao Doberman, que na verdade foi um grande mito e hoje a gente sabe que foi uma mentira assim sem tamanho, deslavada, onde um desses mitos onde falava que a sua caixa craniana era bem reduzida e comprimia o seu cérebro, fazendo com que o cão ficasse com muita dor de cabeça e por conta dessa dor de cabeça atacasse até os membros da família. Essa caixa craniana comprimindo o cérebro do cão fazia com que ele tivesse desvio de temperamento, ele não tinha uma conduta correta, a qualquer momento ele poderia ter algum tipo de desvio mental, enfim, criaram-se muito mitos sobre essa raça. Claro que a gente sabe hoje que foi a concorrência entrando na época e outras raças entrando, e alguns criadores, infelizmente, fizeram isso. Infelizmente, isso é um péssimo papel, né, que existe ainda até hoje. Pessoas, através de denegrir a imagem de um produto, seja de um cão, ou seja lá do que for, em detrimento do seu produto, ou da sua raça, como foi o caso das raças que estavam em evidência, começando a ficar em evidência na década de 80. Aí, como sabiam que o Doberman era um cão que estava no auge, de alguma forma eles criaram alguma mentira, essa foi uma delas, para poder destruir a imagem da raça, e em contrapartida as raças que estavam surgindo pudessem tomar aí, vamos dizer assim, o lugar do Doberman. Essa raça também, pessoal, ela foi usada muito em guerras, inclusive há relatos. Eu vou estar lendo aqui o material que eu trouxe, um esboço que eu sempre faço, porque se tratando dessas raças de cães de guarda, conteúdo é o que não falta, gente. Então a gente tem que fazer sempre um esboço, tem sempre que fazer uma colinha para não poder esquecer, assim, não tudo que a gente vai falar, mas pelo menos não tentar esquecer os pontos principais dessas magníficas raças de cães de guarda. Eu vou ler um material aqui bem rápido, um material que eu fiz algumas anotações bem interessantes. Eu acho que vocês com certeza já ouviram falar que os Dobermans foram usados em guerras. Eu vou estar lendo aqui algum relato de uma das guerras que me chamou muita atenção, que aconteceu na Segunda Guerra, na Batalha de Okinawa, no Japão, no ano de 1945. A missão era recuperar a ilha de Guam, e para isso desembarcaram cerca de 25 a 35 homens, ou seja, militares, e junto deles 60 soldados da raça Doberman, ou seja, 30 a 35 soldados humanos, e cerca de 60 soldados fortemente armados com suas presas, pronto a destruir o exército invasor. Os Doberman, lá estavam eles. Olha só que coisa, pessoal. Quando a gente olha esses relatos,
eu fico olhando, eu fico pensando aqui comigo, como que os cães ele tem um vínculo muito forte com a raça humana. E em todos os sentidos, em todas as esferas, em todos os campos e cenários. Nesse caso aqui, essa raça Doberman, esse guardião, ele fez um papel no passado de soldado, de guerreiro mesmo, de ir para a batalha. E aí, voltando aqui ao meu esboço, esses 60 soldados, que eu digo 60 soldados entre aspas, mas que eram os cães que exerceram a função como ninguém, são os primeiros cães de guerra da história, que ficou marcado na história, que foram usados diretamente em guerras. A gente sabe relatos de outros cães que foram usados indiretamente, mas que foi usado diretamente, o único relato que vem em mente e que a linha do tempo conta foi esse caso que aconteceu na segunda batalha, na segunda guerra, que foi essa batalha de Okinawa, no Japão, no ano de 1945. E aí há relatos sobre esses cães que por volta de 3 horas da manhã, sem latir, sem nada, absolutamente em silêncio, um cão por nome de Kurt, vai até o seu chefe maior, que eu diria que deveria ser o camarada que conduzia ele, o soldado, não sei qual era a patente dele, o relato não fala. Vai até o seu treinador e avisa, fazendo sinal com a cabeça, que tinha uma enorme coluna de militares invadindo essa ilha, que eram os infiltrados soldados japoneses. E com isso os soldados norte-americanos conseguiram se antecipar e pegaram ali os soldados japoneses de surpresa, ou seja, no contrapé. Mas quem foi que conseguiu fazer com que eles tivessem essa iniciativa primeiro? Foi justamente o cão com o nome Kurt, que inclusive mais tarde veio morrer no combate, e mais tarde ainda fizeram homenagem, fazendo ali não um busto de bronze, mas o corpo dele todo em bronze, para homenageá-lo. Então vejam só que quão interessante é as raças caninas fazendo parte desse convívio com o ser humano, dessa amizade, dessa fidelidade, dessa troca ao longo do tempo. E a raça Doberman, ela fez isso como ninguém. Essa raça, por isso que ela é tão especial. Pena que hoje essa raça ela tenha caído em esquecimento quase. Eu não vou dizer em esquecimento total, mas num certo esquecimento, principalmente se nós formos comparar a década de 70, finalzinho de 70 para 80, onde foi o auge, foi o seu apogeu. Essa raça ela tem característica reconhecida pela FCI, que é a Federação Sinológica Internacional, e pela CBKC. Eu vou trazer também aqui algumas leituras com fonte da FCI, da CBKC, através da sua estrutura, desde sua característica física até o seu temperamento e os tipos, os padrões. Qual o padrão hoje, Paulo, que tem no mundo? Os criadores hoje, qual a linhagem que eles seguem? O que está em pauta hoje? Quais são os cães realmente que fazem a função de guarda, de função? Até porque a gente está tratando aqui de um cão de guarda. Um cão de guarda ele tem que fazer a sua função como ninguém. Ele tem que fazer o seu ofício com excelência. Por isso que o nome é cão de guarda, ou seja, ele vai guardar o seu território, ele vai guardar a sua matilha, a sua família. Por isso que a gente, nesse canal, a gente prioriza sempre os cães de guarda. Não que nós não vamos fazer vídeos de outras raças, de companhia, raça de pequeno porte. Não, nós iremos fazer até porque o nosso público é um público vasto. E tem muitos pedidos aí, e eu estou elencando na nossa lista aí, junto com a minha esposa, para que venham futuros vídeos com todas as raças possíveis que vocês estão do outro lado aí pedindo. Então vai ser feito com muito carinho, com muito foco e com muita atenção e detalhe para cada raça, tá bom, gente? Então vamos voltar aqui nas características. Vou só tomar um golinho d'água aqui que a garganta está arranhando um pouco hoje.
Então vamos lá. Eu vou puxar aqui o material que eu tenho da CBKC, que é muito interessante, a Confederação Brasileira de Sinofilia, juntamente com a FCI, que eu já falei, que é a Federação Sinológica Internacional. O padrão da raça, ela está no grupo 2, né, um padrão da FCI, a numeração 143, para quem quiser esse material, pessoal, eu vou estar disponibilizando esse material em breve, daqui no máximo em 5 dias. É um projeto que eu tenho juntamente, eu com a minha esposa, de lançar o vídeo de cada raça específica, as raças que nós vamos lançar aqui no nosso canal. A partir do seu pedido, nós também faremos o que? O material no formato e-book, material em PDF, para que você tenha não só o vídeo, eu falando, mas também que você possa ter o material para você ler. E até, quem sabe, você, se for o caso, você quiser imprimir, para você ter esse material guardado na sua estante, da sua biblioteca, ou na sua casa, onde quer que você vai guardar. Tá bom, gente? Pode ser também um livrinho de cabeceira aí, para dormir, tá lendo. Quem gosta de leitura, é uma boa pedida. Quem não tiver interesse em imprimir, que pode ficar guardado no seu celular, no seu arquivo, na sua pasta lá com documento, ou no seu notebook, tá bom? A escolha fica a critério de vocês. Então esse material, voltando a falar, vai ser disponibilizado para vocês daqui no máximo em 5 dias. Eu vou estar separando, eu já tenho algum material separado, alguma coisa escrita. Eu vou estar organizando com imagens, fazer uma produção bem legal juntamente com a minha esposa, fazer um compilado realmente de informações dessa raça magnífica chamada Doberman. Tá bom, pessoal? Então bora lá para a característica. Primeiramente, o Doberman, ele é um cão, como eu falei, de guarda. E para ser um cão de guarda, ele tem que ter o quê? Coragem, tem que ter um temperamento bem desenvolvido, um equilíbrio mental, tem que ter agilidade, tem que ter uma certa força para poder exercer essa função quando algum invasor entrar em seu território, ou então até mesmo para intimidar. Porque muitas das vezes, pessoal, o cão de guarda, ele faz um papel, vamos ser bem sinceros aqui, às vezes o invasor ele não entra, mas por que ele não entra? Talvez o cão ele intimida pelo seu porte. Já tem relatos, e vários relatos, que por simples motivo de um cão de grande porte, como por exemplo, vou citar alguma raça que veio na minha mente agora, os Mastiff, o Mastiff inglês, o Mastiff napolitano, que são cães bem pesados, o próprio Fila. Às vezes o indivíduo, quando vai entrar na sua casa, o invasor, o ladrão, quando ele olha um cão desse porte, ele já se sente intimidado, e aí ele não quer pagar para ver, porque a gente bem sabe, ladrão ele não quer ter trabalho. Se ele quisesse ter trabalho, ele não seria ladrão, ele trabalhava. Concorda comigo? Então eu costumo dizer, se na sua casa tem um cão de guarda, claro que ele tem que fazer o papel com excelência, ele tem que fazer a sua função, porque ele está ali para isso. Quando o invasor entrar, ele tem que estar lá pronto a entrar em combate com ele e fazer da melhor forma possível para que esse ladrão não volte mais. Seja ele saindo ali não sei como, né, chegando alguém para tirar, ou não sei. Porque se ele entrou na sua casa e na sua casa tiver aviso, que é importante falar isso, pessoal, então ele pagou para ver. Se ele pagou para ver, então ele tem que arcar com as consequências. Eu penso assim, essa é a minha opinião. Tá bom, pessoal? Então assim, esse cão, dependendo do seu porte físico, às vezes ele intimida o ladrão, às vezes o ladrão nem entra. O que acontece muito isso. O Doberman é um caso que, na minha opinião, ele também intimida muito pelo seu porte. Talvez não pelo tamanho, pelo peso, como um Fila, como um Mastiff, mas pelo a imponência no olhar, pela sua estatura, pelo seu olhar altivo. Ele tem um olhar altivo, ele tem uma certa elegância, ele tem um olhar fixo. Então aquele olhar parece que ele vai engolir a tua alma, ele vai entrar dentro de ti. Então é um cão que olha, principalmente a estrutura física dele já conversa contigo. E principalmente com o cara que vai querer entrar. Imagine um cara querendo entrar, um ladrão, e ser barrado por um Doberman, olhando para ele. Com certeza ele vai se sentir intimidado. Se ele quiser pagar para ver, ele vai entrar, e aí o Doberman vai falar por que ele é o Doberman, na sua reação com esse invasor. Então eu quero trazer para vocês a aparência geral do Doberman. O Doberman é um cão de tamanho médio para grande, né? Alguns falam que é médio, mas eu vejo que ele é um tamanho um pouco de médio
levando um pouco para grande, mas fica naquele patamar. Mas, segundo o padrão CBKC, é um cão médio, tá? Uma construção forte e musculosa, tem uma linhagem extremamente harmoniosa, elegante. É um cão que tem uma elegância como nenhuma outra. Pouquíssimos cães têm uma elegância igual o Doberman. Eu costumo dizer que o Doberman ele não anda, ele desfila, né? É quase que não é um trote. É diferente do Rottweiler, que anda meio que trotando, mas ele é um cão que anda com a imponência, com uma certa elegância. As proporções importantes do Doberman: ele tem um comprimento do corpo medido da ponta do externo, né, até a ponta do esquilo, que são partes que a gente usa na nomenclatura na parte da estrutura do cachorro, que aí você vai estar acompanhando passo a passo com esse material que eu vou estar enviando para vocês, todos os nomes que tem na estrutura física do corpo do cachorro, seja na função esquelética, na função, na parte, melhor dizendo, do seu corpo, no anterior, no posterior, na cauda, jarrete, carpo, metacarpo, trufa. Então são nomenclaturas que eu não vou estar falando para vocês o conceito, porque essa não é a proposta do vídeo, mas que vai estar lá no material para vocês dar uma lida e aprender um pouquinho mais, tá bom, pessoal? O comportamento, a característica do Doberman, segundo alguns criadores, segundo o padrão CBKC e FCI, tem que ser um cão amigável e calmo, muito dedicado à família. É desejável um temperamento de agressividade e um estado de alerta bem alto, ok? É desejado também um limiar médio do que eles dizem de excitação para o invasor. Aí aqui entra uma opinião minha, tá bom, gente? Aí eu vou discordar um pouco do padrão, porque cabe eu discordar, porque eu sou um criador, não de Doberman, mas sou criador de cães há muito tempo. E eu vejo que a raça Doberman é aí que vai ter uma bifurcação. Por quê, Paulo? Porque assim, nós sabemos que hoje o Doberman tem dois tipos. Como eu falei lá no início, qual a linhagem mais usada? Será que é uma que é mais pesada, mais leve? Então vamos lá. O Doberman hoje ele tem dois tipos. Tem o padrão alemão, que é um cão bem mais pesado, é um cão que está mais ligado. Alguns costumam dizer que ele está mais com um drive muito mais alto para a guarda, uma adrenalina muito mais alta. É um cão que tem uma agressividade muito mais grave. Quando eu falo grave, no sentido não é de ruim, é uma agressividade no nível que, para mim, na minha opinião, é um nível ideal. Porque se eu estou tratando com um cão de guarda, eu quero uma agressividade lá em cima. Já o padrão americano já é um cão menor, porte físico, estrutura física menor, e também o temperamento desse cão, o padrão norte-americano, o padrão americano, ele é um cão mais voltado para companhia, embora faça guarda. Inclusive tem alguns criadores no Brasil que opinam por esse padrão americano, por achar que tem que ser um cão mais equilibrado, que tem que ser um cão que aceite as visitas quando chega em casa, que eu vou divergir um pouco desses padrões aí, desse padrão norte-americano. Não que eu discorde, tá bom, gente? Quando a gente não concorda em tudo, não quer dizer que está errado ou que eu estou sendo radical em um ponto. Não, é opinião minha, é um direito como ser humano que eu tenho. A gente vive num país, eu acredito, que ainda é democrático, né? Eu acredito, principalmente se tratando em raças de cães, se bem que a gente sabe que tem muita polêmica ainda aí, tem muita divergência, tem muito embate ainda com alguns criadores, questão de padrões, mas enfim. Por que eu vou divergir um pouco? Porque para mim um cão de guarda ele tem que fazer excelência de guarda e não aceitar jamais o intruso. E quem seria o intruso? Somente o ladrão? Na minha opinião, não. O intruso seria aquela pessoa que não faz parte da matilha, que não faz parte do seu convívio familiar. Como, por exemplo, aqui em casa, tem eu, minha esposa e meus 3 filhos. Então, se eu crio um cão de guarda, eu quero que ele faça a excelência da guarda para nós, que para ele vai ser a matilha deles. E que ele tenha todo afeto com a gente, que ele vai ter todo o carinho conosco, da família.
Eu, minha esposa e meus 3 filhos. Mas se vier um amigo meu, se vier até um parente longe de outra cidade, ou até da mesma cidade, que está aí 1 mês, 2 meses sem visitar minha casa, e passa a visitar, eu vou ser bem sincero, pessoal, eu vou recolher meu cão e guardar no canil, porque eu quero esse cão para fazer a minha guarda. Então, já imaginou se eu sou uma pessoa que eu recebo todo final de semana pessoas da minha casa? Porque acontece isso, que não é o meu caso. Mas se viesse todo final de semana amigos, parentes, tivesse aquela festa todo final de semana, e para todos aqueles que viessem eu apresentasse o meu cão para eles, o meu cão não ia entender, ia fazer uma confusão na mente dele. Ele não ia entender, olha, eu estou aqui exercendo a função de guarda, mas aí vem meu dono, apresenta e quer que as pessoas passem a mão na minha cabeça, quer que ao mesmo tempo eu seja um cão de guarda e companhia. Então eu não consigo entender alguns criadores que falam que é possível isso. Na minha opinião, estou sendo bem sincero, eu acho que cão de guarda tem que ser aquele cão de guarda que vai fazer o seu ofício com excelência. E quando eu falo, eu gosto muito de usar essa palavra excelência. Quando eu falo essa palavra, ele vai fazer o ofício dele com excelência, ele vai fazer como ninguém. Ele vai fazer com nota 1000. Então assim, mas para que ele faça esse serviço, eu tenho que saber atuar com o meu cão. Eu tenho que saber colocar o meu cão, quando chega algum estranho, no canil. Ele pode até ouvir, ele vai ficar latindo, né? Ele vai ficar lá, dependendo do cão, se latir muito ou não, mas ele vai estar preso. Eu não vou querer que ele tenha contato. Pode ser que algum vai chegar aqui, eu quero ver teu cão. Eu posso até ir lá mostrar, mas de longe ele vai ver, o cão vai ficar estressado, com certeza vai ser assim. Mas eu não quero que ele tenha contato. Vem aqui, passa a mão na cabeça do meu cão e falar para o meu cão ficar quieto para ele passar. Não, essa não é a proposta do cão de guarda. Se eu quiser um cão assim, eu vou ter um cão dentro de casa, um cão de companhia, um cão mais afetuoso na minha casa, sentado do lado onde eu estou sentado, deitado no sofá comigo, que não é a proposta para cão de guarda. Tá bom, pessoal? Mas deixar bem claro, essa é a minha opinião. Se vocês não concordam, ok, tá tudo ok. Essa é a minha opinião como criador que sou e que já criei várias raças. Os meus cães, já criei pastor alemão, rottweiler, fila, eles eram cães que ficavam no canil, no quintal. Então, quando chegava alguém que ia ter acesso por exemplo, área de serviço, área de lazer, eu prendia meus cães no canil. Eu não queria que ele tivesse contato com as pessoas supostamente invasoras, vocês estão entendendo? Para o cão, ele tem que entender todos que não são da sua família, supostamente são os invasores. Então ele tem que estar sempre alerta. Essa é a minha visão. Tá bom, pessoal? Então esse padrão norte-americano, ele já traz essa pegada mais de companhia, essa pegada de aceitação de pessoas que vêm na sua casa. Você vai receber uma visita, 2 visitas, 5 visitas, tranquilo, ele vai aceitar, comigo do lado. Então eles são mais maleáveis, vamos dizer assim. Esse é o padrão norte-americano, é um cão menor, como eu já falei, e um temperamento, como eles costumam falar, mais equilibrado. Eu não sei entender o que é equilibrado para esses criadores. Equilibrado em que sentido? Mas para eles equilibrado é ser isso. Tu tem um cão de guarda e ao mesmo tempo aceita todo mundo em casa, que para mim faz uma confusão. Mas enfim, já o padrão alemão, como eu já citei, é um cão mais pesado, mais atarracado e com esse temperamento mais voltado realmente para a guarda no seu ofício, de não aceitar praticamente ninguém na sua casa. É um cão com adrenalina muito forte, é um cão pronto para trabalhar. Tem alguns que falam que é um cão ligado, que tu não consegue desligar ele. Eu comparo ele muito com o pastor de Malinois, que é um cão extremamente enérgico, elétrico. E eu vejo que é um cão também para criadores que tenham uma aptidão para fazer esporte físico, para sair, para correr, para andar, fazer caminhada, que gosta de estar andando com ele final de semana, a não ser que você tenha um espaço grande no seu quintal e ainda assim você exerce também uma certa brincadeira, uma atividade com ele. Então esses aí são os 2 pontos dos 2 Doberman, os 2 tipos, vamos dizer assim, padrão americano e padrão alemão. E aí, trazendo também a questão da cabeça, a região do seu crânio tem que ser forte em proporção ao corpo. Engraçado que eles colocam aqui que a cabeça do Doberman, alguns falam que ela tem que ser comprida, e na verdade ela tem que ter um formato de cunha, né?
Até ele cita assim que vista, a gente olhando ela de cima, ela tem que ter um formato de cunha, como se fosse mais quase um formato de V. E vista pela frente, a linha do crânio deve ser quase plana, sem cair muito para o lado das orelhas, tem que ser um negócio mais retilíneo, né? A linha do focinho também é uma linha bem harmônica, bem estendida. A linha do pescoço também um pouco musculosa, não tem que ser aquele pescoço igual do Rottweiler, bem avantajado, tem que ter musculatura definida, mas sempre harmônica, tá, com o seu corpo. Essa é uma das estruturas do Doberman em relação à cabeça, tá bom, gente? A região facial, a sua trufa, que são as narinas bem desenvolvidas, mais para largas que para redonda, né? Tem que ser uma coisa, uma trufa bem mais larga, não tão redonda. O focinho, e sem pigmentação também, o focinho deve estar em proporção com o crânio, ser fortemente desenvolvido e profundo e harmonioso. Não pode ter aquele focinho muito grande e um crânio pequeno, né? Porque tem cães que tem um focinho um pouco longo e um crânio pequeno, então tem um pouco mais curto e um crânio maior, então ele tem que ser proporcional. Os lábios também tem que ser bem alinhados aos seus maxilares. Tem que ter o que eles chamam de oclusão da boca correta, né? Não pode ser aquela boca vamos dizer assim, com ângulo voltado tanto para a direita como para a esquerda. Tem que ser bem alinhado. A sua mordida em tesoura, que eles chamam, bem encaixadinhos os dentes, os maxilares poderosos, tanto o superior quanto o inferior. E a sua mordedura, como eu já falei, em tesoura, a mordedura do cão. E os 42 dentes, né, que os cães têm, corretamente colocado no tamanho normal. Ou seja, colocado quando eles falam bem encaixadinho. Não pode ser nem assim, né, como o prognatismo, e nem assim. Tem que ser bem encaixado. Os olhos de tamanho médio, ovais e de cor escura. E uma coisa interessante aqui sobre as pálpebras, também é bem aderente e revestida por pelo. Ou seja, aquelas pálpebras que tem que ser bem... que eu costumo dizer que são bem enxutas, quase que coladas, diferente das pálpebras, por exemplo, do fila, que são um pouco mais, né? O fila tem aquele olhar assim mais caído, as pálpebras caídas. Então o padrão do Doberman seria mais ou menos nesse modelo, essa característica. As orelhas podendo ser cortadas ou não, né? Tem algumas leis, e principalmente no Brasil, que não sei se vai mudar, que agora não pode cortar a orelha, não pode amputar o rabo, por exemplo. O Doberman tira o rabo, não tira, mas eu quero deixar bem claro, gente, para o padrão alemão, para o tipo da linhagem, que é o padrão alemão, que eles trabalham com a linhagem FCI, que é a Federação Cinológica Internacional, eles falam que tem que sim que cortar a cauda e a orelha do Doberman, que é uma marca do Doberman, né? Eu já vi Doberman com orelhas normais, caídas, como ele vem ao mundo, mas vou falar para vocês, aquela imponência do Doberman está basicamente naquela orelha, né? Bem feita, uma orelha com cuidado, procurando sempre um bom veterinário para fazer, né, a cirurgia da orelha, para que os cão também não sofram. E esse é o padrão europeu, o padrão alemão. Em relação às cores, pessoal, as cores do Doberman na verdade, em relação às cores é uma polêmica, porque o Doberman é permitido o preto e o marrom. Mas o cruzamento do preto, quando você tem uma linhagem somente, por exemplo, só cães da raça preta, e você fica fechando muito essa linhagem, pode sair os azuis, aquele que a gente chama de cães azuis, que é parecido com a característica, a cor do canicosso, do Martim Napolitano, até daquele dog alemão azul, que a gente chama os azuis, aqui é mais ou menos um cinza azulado para grafite. Então isso se dá por conta de cruzamento muito fechado da cor que é mais fechada, mais escura, a cor negra, a cor preta do Doberman, ok? Uma outra cor também que pode sair, que pode fugir o padrão, é quando você faz cruzamento somente com os marrons. E aí você cruza somente com cães marrons, e aí sai aquele tipo de cor mais claro, voltado para um café com leite bem clarinho, ou então o albino, que às vezes é chamado de cor Isabela, que tem por nome Isabela essa cor. Mas isso aí é uma consequência de cruzamentos que não, na verdade, não é feito com um certo cuidado, com uma certa cautela. Você tem que então estar sempre tendo esse cuidado e essa atenção para que não tenha
uma certa consanguinidade, que isso vai resultar mais tarde em cores que não são do padrão, principalmente exigido pela FCI e pela CBKC, mas principalmente pela FCI, que é o padrão europeu, o padrão alemão. Tá bom, pessoal? E aí, finalizando, o pescoço de bom comprimento, proporcional, como eu já falei, ao corpo e à sua cabeça. Um músculo, tem que ter um músculo harmônico, né? Não tem que ser aquele músculo, como eu já falei, bem avantajado, tem que ser uma coisa bem harmoniosa. É um cão, o cão Doberman, a gente costuma dizer que é a raça elegância por excelência. É um cão extremamente elegante. Eu queria só fechar aqui, pessoal, também em relação à raça Doberman, que tem muitas. Sempre que eu for falar de raças aqui no nosso canal, eu vou tratar de várias raças, se Deus assim permitir, e com vocês aqui comigo, sempre tem os indivíduos das raças que não vão fazer o seu papel como tem que ser feito. Quando eu trato, por exemplo, de cães de guarda, eu vou elencar algumas raças: Doberman, pastor alemão, Rottweiler, o fila brasileiro, o canicorso, o pastor de Malinois, e por aí vai. Eu poderia passar aqui o dia todo falando de raças que fazem ofício da guarda. Mas vocês têm que entender que nem todos os indivíduos dessas raças que são feitas para guarda, eles vão exercer o seu papel, a sua função. Por quê, Paulo? Porque infelizmente o homem, ele consegue, talvez pelo seu ego, por conta do seu ego, da sua vaidade, mudar, tirar aquela característica raiz dos cães. Por exemplo, os cães de guarda conseguem mudar. E não foi diferente com Doberman, não foi diferente com o pastor alemão, não foi diferente com fila, não está sendo diferente com o Rottweiler, e por aí vai. Eu poderia também estar citando várias raças também que está perdendo essa linhagem, o canicorso também. Ah, Paulo, mas esses cães que você está falando fazem guarda. Eu sei que fazem, o ofício deles é para guarda, mas volto a falar, alguns indivíduos, e olha que esses alguns eu posso até falar que são muitos indivíduos, os indivíduos dessas raças que não estão fazendo o papel com excelência. Inclusive a raça que eu proponho aqui no nosso canal, que é a raça que eu vou estar trazendo em breve aí o nosso plantel, os filas brasileiros. O fila hoje está sendo pauta, às vezes até de chacota, por conta de alguns criadores que não tiveram a responsabilidade de trazer aquele fila raiz. A mesma coisa está sendo os Dobermans, o cão que está em pauta hoje no nosso vídeo. Então eu peço até aqui, pessoal, vocês que são criadores, que gostam desse conteúdo, que tem raças aí nas suas casas. Eu recebi milhares, assim, eu não vou falar milhares, mas muitos comentários. E eu sou muito grato a vocês. Eu tentei fazer um esforço enorme para responder todos. Quem eu não respondi, eu peço até desculpa, mas vou responder. E nesses comentários eu consegui ver que tem uma gama de raças que vocês criam. Então eu venho até aqui encarecidamente pedir para vocês, como criador que sou, aprendi a gostar dos cães, aprendi a amar os cães desde os meus 10 anos de idade com meu pai, né, começando com vira-lata, que a gente tenha um compromisso, principalmente nós que gostamos dos cães de guarda, para que nós possamos ter cuidado em cruzamentos, não sair cruzando nossos cães com qualquer cão que fala, ainda que tenha a mesma raça do seu cão, mas você tem que ser muito cuidadoso, muito cauteloso com a procedência desse cão que vai cruzar com o seu cão. Por exemplo, você tem um padreador e surge uma matriz, mas de onde vem essa matriz? O seu padreador é um excelente cão de guarda, mas será que a matriz é? Ou então vice-versa. Você tem uma matriz excelente, aí o padreador vai cobrir. De onde vem esse padreador? Quem é o dono? É o dono idôneo, um cara que tem responsabilidade, compromisso? A gente tem que ficar atento a isso, pessoal. Tá bom? Então, finalizando aqui o vídeo do Doberman, espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu agradei a todos, mas eu sempre tento trazer o máximo de informação. Sempre, às vezes, sai bem longo, porque são vídeos que ainda assim eu tento enxugar, mas é tanta coisa para ser falada, pessoal. Tem tanto conteúdo, tem tanta característica, tem tanta funcionalidade no meio envolvida, tem tanta história, tem muita coisa para ser falado desses cães magníficos, os cães de guarda. E hoje, nada mais, nada menos que esse nosso excelente cão de guarda, Doberman,
que na década de 80, na década de 70 foi um sucesso e que infelizmente teve uma queda, mas eu tenho fé que o Doberman vai voltar, vai ressurgir como a fênix das cinzas. Temos bons criadores, temos bons canis, viu gente, no Brasil. Eu posso até estar citando alguns aqui, inclusive um canil que eu acompanho, que eu vi alguns documentários, que eu já vi alguns vídeos, o canil do Dom Délios, que fica em Brasília. O cara tem assim um compromisso assim monstruoso com a raça, não só com o Doberman, mas também o Doberman é um cara que tem um trabalho diferenciado, faz ali a sua funcionalidade, o seu trabalho com a sua equipe. Dom Délios está de parabéns, um canil referência no nosso país quando diz respeito ao Doberman, tá bom? Eu não vou lembrar mais de outros, até porque quando fala em outro tem sempre aquela ressalva de deixar uns ou outros. Aí eu falei do Dom Délios porque foi o que eu venho pesquisando nesses 3 dias e tenho assistido. Eu acompanho ele de algum tempo já, há um bom tempo. E é isso, mas eu prometo que vou deixar na descrição do vídeo alguns canis que tem referência aqui no nosso país, tá bom, gente? Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. O material vai estar disponível daqui 5 dias e o passo a passo para vocês terem esse material em mãos, pessoal, é o seguinte: vocês vão curtir, vai dar aquele joinha, ou então se você, não gostei, deu dislike, não vou dar o joinha, vou dar para baixo o dedinho, beleza, faça o seu comentário e se inscreva, pessoal, se inscreva no nosso canal para dar essa força para a gente, dar essa moral para o canil FB Araújos, tá bom? Nós estamos aqui empenhados para trazer um bom conteúdo para vocês. Eu sei que às vezes a gente deve deixar de falar alguma coisa, mas sempre nós estamos tentando aprimorar, melhorar, eu com a minha esposa, na parte da produção, da edição, das imagens, tudo vocês podem ter certeza que nós estamos fazendo com o maior detalhe, com o maior carinho, para que vocês tenham um bom conteúdo do outro lado da telinha, tá bom, gente? Então é isso, para vocês terem material, vocês vão compartilhar, vocês vão comentar, eu quero ter o material do Doberman. Aí você comenta, você curte, escreve no comentário, quero ter o material do Doberman. Em seguida eu vou estar mandando para vocês, tá bom? Um link, vai chegar no seu WhatsApp, o material, um e-book em PDF, muito bom, feito com carinho demais para vocês, feito com exclusividade para vocês. Como eu já falei no início do vídeo, um compilado de informações sobre essa raça magnífica, o Doberman. Ok, pessoal? Então é isso que eu tenho para hoje. Um forte abraço. Fiquem sempre conosco. Não deixe de assistir os nossos vídeos. Peço para vocês, compartilhem, se inscrevam, comentem no vídeo e podem trazer mais raça. Breve teremos mais raça. A nossa proposta é essa, sempre trazer raças e no final trazer um bom material, um e-book para cada raça, feita exclusivamente para vocês. Um forte abraço, Paulo, do canil e do canal FB Araújos. Fui! It's hard.